Boa noite, irmãos. Nós vamos começar o culto de hoje, um culto gravado. Nós estamos fazendo um vídeo que será disponibilizado para todos aqueles que são membros da igreja, irmãos em Cristo que estão participando conosco e também amigos, todos aqueles que puderem e tiverem acesso a esse vídeo serão muito bem-vindos. Nós estamos aqui numa fase difícil, que não apenas o Brasil está vivendo, mas certamente o mundo todo, já há algumas semanas, alguns meses, uma situação que tem nos assustado, entretanto não tem tirado a nossa segurança, tendo em vista o nosso coração estar seguro no Senhor. Eu quero começar este culto, que será evidentemente breve, cantando um cântico. Aqueles que conhecerem poderão cantar comigo. É uma letra que fala da soberania do Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou o luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós temos a convicção da Tua certeza conosco. Estamos nos mais variados lugares, ó Deus, nessa cidade de Conchas e também talvez em outros lugares fora desta cidade. Nós te pedimos em nome de Jesus que onde nós estivermos, o Senhor nos alcance com a Tua presença e com a Tua palavra. Entendemos, ó Deus, e aprendemos na Tua palavra que a igreja não é um lugar específico com endereço ou coisa que o valha. Não é uma construção, um templo propriamente dito, mas a Tua igreja é aquela que se reúne para Te adorar e para Te servir, para Te cultuar e para Te ouvir. E nesses instantes, Deus, nós queremos fazer isso, queremos cultuar a Ti, queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor e o reconhecimento de que o Senhor é digno de receber toda a nossa adoração. Reconhecemos ainda a santidade que vem do Senhor. E nesse sentido, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, perdoando os nossos pecados, cuidando, Deus, de maneira que estejamos tendo a convicção de que a Tua palavra é aquela que produz alívio à nossa consciência e à nossa alma pela certeza do perdão de Jesus na cruz. Prepara-nos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Eu quero pedir aos irmãos, aqueles que têm as Escrituras Sagradas aí em mãos, que abram comigo no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 11, nós vamos ter uma breve meditação, considerando este trecho das Escrituras Sagradas. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Mais uma vez, feche os seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Pai, nós temos a convicção da Tua presença conosco. Pedimos-te agora, Deus, considerando a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua graça, que o Senhor venha falar conosco. Assim rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos aqueles que estão me vendo e ouvindo nesse instante, eu quero iniciar a minha fala lembrando algo que ocorre nos nossos dias e nessas últimas semanas. Algo cujo nome ficou conhecido como Covid-19, e essa expressão talvez você ainda não se atinou, é apenas um codinome para a doença que aflige o nosso planeta. Covid significa uma sigla em inglês, doença do coronavírus, e o número 19 faz referência ao ano 2019. Portanto, é algo que tem assolado os governos, ou pelo menos muitos governos, de todo o planeta, de toda a Terra. As populações em várias partes do mundo estão vivendo, eu diria aqui, amedrontadas, assustadas com a realidade da força desse vírus. Tem se alastrado assustadoramente, de uma maneira geométrica. Mas pensemos aqui, considerando o texto que nós lemos, algo um pouco mais amplo. Essa não é a primeira vez que passamos por uma situação onde o planeta todo, de certa forma, fica pasmo diante de algo que o assola. Nós já temos vivido situações terríveis da natureza, furacões, vulcões, terremotos, enchentes, secas,
onde em várias partes do mundo as situações são terríveis e muitas vezes catastróficas, matando eventualmente milhares de pessoas, como foi no ano de 2004, dezembro de 2004, quando tivemos aquele tsunami terrível, onde mais de 300 mil pessoas morreram de uma só vez praticamente. Nós temos hoje essa situação terrível que nos acomete. Penso eu aqui, meus irmãos, que esses fenômenos têm provocado, então, tragédias incalculáveis, chegando a matar muitas vezes milhares de pessoas, como eu disse há pouco. No nosso texto, nós encontramos aqui uma catástrofe gigantesca. Uma catástrofe que, segundo as Escrituras Sagradas, foi de âmbito mundial, o dilúvio. E esse momento aqui da história se constitui, então, uma séria advertência quanto à necessidade de nos voltarmos para o Senhor. Talvez a voz de Deus nesses dias esteja sendo mais clara e mais sonora. Observe, meus irmãos, este grande momento da história da humanidade, o dilúvio, penso eu aqui que nos confronta com algumas realidades que precisam ser consideradas e, digo eu aqui, merecem talvez destaque. E eu começo pensando no seguinte: o dilúvio e aquilo talvez que esteja ocorrendo hoje, nessas semanas, nesses últimos dias, nos faz pensar, antes de tudo, na corrupção humana. E para mim esse é o primeiro ponto. Aquilo que precisa primeiro ser considerado é o que chamamos aqui de corrupção humana. Com a queda, a situação do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, passou de mal a pior. Será que nós podemos imaginar aqui a tristeza do coração de Deus ao observar os atos pecaminosos daqueles que Ele mesmo criou? O primeiro homicídio, como vimos ali em Gênesis capítulo 4, você pode ler posteriormente. A multiplicação da iniquidade no capítulo 5 de Gênesis, o capítulo que antecede aqui a nossa passagem. A multiplicação da iniquidade. O homem era mau e se torna perversamente mau. Observe, Deus então age contra essa impiedade daquela época através do dilúvio. Porque a maldade e a violência humana se espalharam por toda parte. Gênesis capítulo 6, os versos 11 e 12 nos mostraram isso. Um dos nossos teólogos contemporâneos já disse o seguinte em um dos seus livros, Russell Shedd: o abuso, a negação e a aplicação negligente do bem levam inevitavelmente ao caos e à violência contra Deus, contra o próximo, contra si mesmo e inclusive contra a natureza. O abuso, a negação e a aplicação negligente do bem. O que estamos vendo hoje, meus irmãos? Violência de todo tipo. Violência contra pessoas, contra a natureza, contra instituições como a família, etc, etc. Tudo isso comprova que a corrupção continua existindo e provocando incontáveis males. Eu trago aqui alguns exemplos muito práticos e muito objetivos. Nós temos hoje, por exemplo, no nosso próprio país, uma liberdade que nós poderíamos chamar de libertinagem. É bem verdade que há uma certa tentativa, graças a Deus por isso, de tentar frear isso. Mas nessas últimas décadas, o que vimos não foi a mensagem da liberdade, ou o incentivo à liberdade, mas muito mais a libertinagem. Que gerou, e aí vai um segundo ponto aqui, a promiscuidade, seja aqui no Brasil, seja em qualquer parte do nosso planeta. Uma promiscuidade desenfreada. Violência, sobretudo urbana. Assaltos, sequestros,
facções criminosas organizadas, aterrorizando cidades inteiras. E quando nós pensamos em organizações criminosas, pensem não apenas naquelas que estão nas periferias da cidade, que se organizam com seus crimes terríveis, mas naquelas organizações que muitas vezes são conhecidas são conhecidas a partir daqueles que vestem colarinhos brancos. Meus irmãos e irmãs, nós temos situações terríveis causadas pela corrupção humana. Me lembro ainda de um último exemplo aqui: drogas. As drogas continuam a desafiar as nossas autoridades. Um outro exemplo ainda são as questões na ecologia. Embora esse seja um debate que se tem colocado à mesa nesses últimos meses ou semanas, mas o fato é que o desmatamento, seja aqui no Brasil, seja na floresta amazônica, seja em qualquer outra parte do mundo, inclusive em outras partes do mundo, o desmatamento tem sido muito mais intenso do que ocorre aqui no Brasil. Um desmatamento gigantesco, desmedido, queimadas, matanças de animais, rios que se perdem por negligência humana, poluição de todo tipo, talvez eu diria aí, nunca vista antes, poluição no ar, na água, na terra, enfim. Tudo isso causado pela corrupção humana, onde o que se deseja, o que se espera com tudo isso é nada mais e nada menos do que poder e, sobretudo, dinheiro. Inclusive, a Bíblia nos lembra que a raiz de todos os males é o amor do dinheiro. O encantamento que o dinheiro produz na mente das pessoas. E por causa do dinheiro, milhares de homens, milhares de mulheres, milhares de pessoas ao redor do mundo se matam e matam. Pior de tudo é que muitas vezes não há punição. Pelo menos a punição justa, aquela que seria esperada. E quando há, muitas vezes não alcança todos os responsáveis, e na maioria dos casos é uma punição irrelevante e que, via de regra, não resolve os problemas. Definitivamente, meus irmãos e irmãs, a corrupção humana é terrível e assoladora. E essa é uma primeira questão que eu coloco aqui na mesa e diante de vocês, para que nós pensemos, para que nós nos debrucemos sobre isso. E o dilúvio faz com que nós reflitamos um pouco a respeito disso, porque essa foi a causa pela qual Deus providencia soberanamente o dilúvio naquela ocasião. Mas observe ainda a aplicação da justiça de Deus diante da corrupção, e esse é um segundo ponto meu aqui. Nós temos a corrupção humana, mas temos também a aplicação agora sim da justiça do Senhor. Observe, Deus é amor, meus irmãos e irmãs, mas Deus também é justiça. E Ele é justo por causa da sua santidade. E é precisamente essa santidade que leva o nosso Deus a reprovar totalmente o pecado. O pecado, meus irmãos, provoca a ira de Deus. E o dilúvio foi a expressão dessa santa ira. Foi um instrumento da justiça de Deus sobre toda a corrupção ali na época de Noé. Observe ainda, para apenas reforçar aqui o meu argumento, em João 3,16, você tem ali um Deus que é apresentado como um Deus amorosíssimo, é verdade. Você olha ali para Lucas capítulo 10 e você tem lá a parábola do filho pródigo, onde há uma ilustração desse amor prático, não efetivamente por alguém, no caso específico, mas de fato um amor a todas as pessoas. Porque o amor de Deus é um amor sem limites. Não há limites raciais, não há limites econômicos, não há limites sociais. Deus ama a quem Ele quer, independentemente de quem seja, e é isso que é mostrado ali na parábola
na parábola do filho pródigo. Entretanto, meus irmãos, este Deus que é amor também é justiça. Apartai-vos de mim, diz Jesus em Mateus capítulo 25. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para o diabo e seus anjos. A justiça divina terá seu ápice no dia do juízo final. E a Bíblia diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Esta insaciável corrupção humana vem gerando, entre outras coisas, catástrofes da natureza, as quais se consistem, eu diria que, em alertas de Deus, até porque todas as coisas estão sob o controle dele. Veja, eu usei a expressão insaciável corrupção humana. Nós temos aqui um caso onde a China, ou mais especificamente o governo chinês, já está provado isso, durante alguns meses escondeu a origem do coronavírus ali naquele país. Escondeu. Passou a divulgar agora no finalzinho do ano passado, dia 30 ou 31 de dezembro. Desde então, o mundo tomou conhecimento disso, mas durante esse período anterior, a China, por questões econômicas, sobretudo por questões econômicas, não nos avisou. Insaciável corrupção humana que tem gerado catástrofes terríveis. Alguns pensam, talvez, utilizando uma expressão muito usada socialmente falando, diria que muitos dizem o seguinte: a mãe natureza está enfurecida com o que estão fazendo neste planeta. Entretanto, a verdade é que o homem vem sofrendo as consequências da sua própria corrupção, que se expressa sobretudo na ganância financeira, na ganância do poder, no egoísmo. É preciso cuidar de fato daquilo que Deus criou e nos deu de presente. Todos nós, meus irmãos e irmãs e amigos, fomos criados para cuidar de tudo aquilo que Deus criou, inclusive de nós mesmos, porque nós somos e fomos criados, nós somos criatura dele, fomos criados para uma relação prazerosa com ele. Entretanto, muitas vezes, incontáveis vezes, não nos cuidamos como deveríamos e não cuidamos dos outros como deveríamos. Que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis, sendo zelosos quanto à saúde das nossas almas, é verdade, mas também quanto à saúde do nosso corpo e à saúde da natureza. Deus nos ama, mas também espera de nós que amemos a Ele sobre todas as coisas e também amemos a sua criação, incluindo cada um de nós, seres humanos criados por Ele. Mas eu termino aqui considerando um último ponto: a oportunidade para a salvação. Momentos como esse que nós estamos vivendo se consiste também disso, de uma oportunidade para a salvação. No tempo de Noé, meus irmãos e irmãs e amigos, o que observamos é que por cerca de 120 anos o povo teve a oportunidade para decidir se entraria ou não na arca, isto é, se queriam ser salvos ou não. Foi um tempo suficiente. Cada dia que passa, observe agora, é mais uma oportunidade que Deus nos dá para aceitarmos a salvação que Ele nos oferece, eu diria, de graça. Cada dia que passa. Utilizando aqui Apocalipse 3:20, sem considerar evidentemente todo o contexto,
apenas o versículo propriamente dito. O texto diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Observe, o apóstolo Paulo ainda recomenda em uma de suas cartas, quando ele escreve a carta à igreja de Colosso, ele diz: aproveitai as oportunidades, capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículo 5. Aproveitai as oportunidades. Um dia a porta da arca foi trancada, e igualmente um dia as oportunidades de salvação também acabarão, terão fim, vão cessar. É preciso aproveitar a chance de salvação o mais rápido possível. Hoje mesmo eu conversava com alguém que não é crente, durante muitos anos tem, de certa forma, abominado igreja e crentes, mas hoje, numa conversa um pouco mais pessoal, se mostrou interessado em conhecer as Escrituras Sagradas. Apontei alguns textos que ele poderia ler e se sentiu estimulado a isso. Talvez Deus esteja dando a essa pessoa que eu estou fazendo referência a oportunidade de salvação. Mas talvez Deus esteja dando a você hoje também essa oportunidade. Talvez aí na sua casa, de quarentena, sem poder sair dela, junto com a sua família, seja tempo de se voltar para o Senhor, seja tempo de se entregar a Ele. A arca, meus irmãos, simbolizava a salvação daquele povo. E observe, eu termino, Jesus Cristo é hoje a salvação da humanidade. Os homens vêm sofrendo com inúmeras catástrofes de todo tipo, especialmente por causa, eu já disse isso e volto a dizer, por causa da corrupção que está dentro dos homens. Entretanto, o que Deus está fazendo é nos dar oportunidades de livramento, de salvação, antes que toda esta corrupção nos engula e soframos então sem volta as consequências irremediáveis dela. Não espere a porta ser fechada. Não espere. Volte-se para o Senhor hoje mesmo e decida ser diferente de hoje em diante. Vamos fazer isto, todos nós. Feche os seus olhos um instante, nós vamos orar. Pai, nós temos a certeza da Tua presença conosco e do desejo que o Senhor tem de nos ver transformados e mudados, ó Deus. Ajuda-nos a olharmos para nós mesmos, antes de tudo, olharmos para dentro da nossa alma e verificarmos aquilo que precisa ser mudado. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que, vendo e ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós, possamos, ó Deus, de maneira sensível e o mais rápido possível, ó Deus, fazer a partir daí a Tua vontade. Ajuda-nos, Deus, a mudar na nossa vida o que é necessário. Ajuda-nos, Deus, a transformar aquilo que está à nossa volta a partir daquilo que o Senhor fizer em nós. Abençoa os nossos lares, abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa os nossos amigos. Nós vivemos hoje dias difíceis, ó Pai, e nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a enfrentar esses dias, confiando no Senhor e com a convicção de que algumas coisas precisam ser mudadas para que sejamos mais felizes. E sobretudo, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que a Tua palavra nesta hora que foi anunciada alcance corações, para que, em sendo transformados e mudados pela Tua graça e pela Tua bondade, passem a ser essas vidas, esses homens, essas mulheres, passem a ser novas criaturas, passem a ser pessoas renovadas e transformadas pela ação do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos assim. Amém, Senhor. Amém. Eu quero, junto com vocês, aqueles que puderem e tiverem condições para isso, eventualmente, convidar a todos a que nós cantemos um hino do nosso inário presbiteriano, um novo cântico,
Se você tem aí nas suas mãos, abra no hino número 137, Abrigo no Temporal. Vamos cantar? Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças, dá vigor, descanso na tribulação. Na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Nós vamos mais uma vez orar, meus irmãos, e encerrar esse trabalho de culto nessa noite, ou nesse instante. Antes disso, eu quero lembrar aqui a todos aqueles que puderem, que orem pelo nosso irmão presbítero Caio Bi, pai do nosso irmão presbítero Levi, ainda está em São Paulo, no hospital, se recuperando. As notícias que temos, notícias bem fresquinhas, que ele está se recuperando bem. Ore pelo presbítero Caio Bi. Ore também pelo presbítero Valdemar, que nessa última sexta-feira passou por uma pequena cirurgia em um dos seus dedos, precisando retirar ali uma pontinha, tendo em vista de alguns problemas já conhecidos dele, de todos nós, evidentemente. Ore também pela recuperação do nosso irmão presbítero Valdemar, que inclusive, a questão de um pouco mais de um mês, passou por uma cirurgia, essa sim, bem mais séria, do coração. E por último também ore, lembre-se de orar pelo Pedrinho, filho da Andréia, que está aí com uma gripe, né, com um resfriadinho. Evidentemente, nessas circunstâncias que estamos vivendo, há uma preocupação da Andréia. Ore por ela, pelo Pedrinho, e também ore pela Débora, que é a sobrinha da Andréia, mora em São Paulo, e ela sim já foi diagnosticada com o coronavírus. Por favor, ore pela Débora. Vamos orar juntos aqui e encerrar o nosso culto dessa
dessa ocasião. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajuda aqui com sensatez, prudência, sabedoria que vem do Senhor, passemos por essa fase difícil, sobretudo debaixo da tua soberania, entendendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Deus. Nos ajude a descansar na tua vontade. Pedimos-te, Deus, que o Senhor abençoe de maneira especial o presbítero Caiobi, o presbítero Valdemar, o Pedrinho e a Débora, pessoas que estão com problemas de saúde, que o Senhor os acompanhe nesta hora difícil, a eles e toda a família também. Abençoa o teu povo, Senhor, que nesta hora ouve a tua palavra e juntos aqui te cultuamos. Nos abençoe a todos, nos dê uma semana abençoada pela tua presença e pela tua direção. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, queridos. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo do Senhor repouse na vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Amém, meus amados.